Deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Meus irmãos, um bom domingo. Iniciamos hoje um novo ano litúrgico com este primeiro domingo do Advento, pedindo que realmente a sua luz possa nos guiar na escuridão do tempo presente, que essa luz possa nos apontar para o caminho certo. Este tempo que nós iniciamos nos recorda 3 vindas de Cristo sobre a terra. Ele veio uma primeira vez na história, lá em Belém. Ele virá uma segunda vez no futuro, para onde a nossa esperança aguarda a sua vinda. Mas ele também vem nesse meio tempo. Ele vem no momento presente, em nossos corações. E nós precisamos recordar algumas coisas dessas 3 vindas. Quando nós olhamos para a sua vinda na história, no passado, nós não olhamos para Jesus como um herói grego, como Hércules, Zeus, que são personagens lendários, figuras míticas, mas pouco podem nos dizer e atuar sobre a nossa vida. Ele não trata de uma lenda, mas ele trata daquele que Israel esperou, daquele que as Escrituras anunciam, daquele que o templo celebra a sua glória, daquele que as profecias anunciam a vinda. Cristo reúne em si todas essas realidades. Ele é a síntese de toda a expectativa da história. Mas também o Senhor virá no fim dos tempos, na parousia. E quando ele fala dessa vinda futura, como nós escutamos hoje, ele fala com sinais apocalípticos. Mas isso não nos deve perturbar, pois quando ele usa essas imagens é para dizer que a história aponta para uma direção, que a história vai chegar ao seu cume. Ela não é um movimento cíclico que se repete em todo instante. E é isso que nós professamos em toda a Santa Missa após a consagração das espécies do pão e do vinho. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Essas palavras também marcam as últimas páginas da Sagrada Escritura no livro do Apocalipse. A comunidade cristã, ela diz: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Essa é a história que nós esperamos, o fim onde o Senhor reinará e nós poderemos ser felizes com Ele. Mas ao mesmo tempo o Senhor vem no momento presente, Ele vem agora. Ele não é como um personagem histórico que, por mais que tenha realizado feitos importantes, mas ficou no passado. Cristo não é só aquele que nasceu em Belém, que foi crucificado e ressuscitou, mas Ele vem agora. Ele é o Rei que vem ao encontro do nosso coração. Ele bate à nossa porta para fazer morada. Nesse tempo de Natal, nada mais é do que preparar o nosso coração para ser aquele estábulo onde Ele pode reclinar e nascer. Aquele estábulo como daqueles animais, um estábulo sujo. Essa expressão estábulo sujo foi utilizado por uma serva de Deus norte-americana, Dorothy Day. Certa vez ela dizia que era tão grata a Jesus por ter nascido naquele estábulo sujo há 2000 anos atrás. E perguntaram para ela, mas por que o estábulo sujo, né? E por que essa felicidade? E ela dizia, se o Senhor veio naquele estábulo tão sujo, desarrumado, mal cheiroso, Ele também pode vir agora no meu coração, que se encontra também na mesma condição. É essa a preparação que nós fazemos nesse tempo do Advento, para que o nosso coração possa de novo hospedar aquele menino Deus. Mas vamos aos textos evangélicos de hoje. Meus irmãos, nós começamos a fazer a leitura do Evangelho de São Mateus e nós vemos hoje o discurso de Jesus sobre o fim do Templo de Jerusalém. Nós já lemos esse texto dias atrás, mas no Evangelho de São Lucas, e esse texto escolhido para hoje é muito interessante porque Jesus se encontra no Monte das Oliveiras com seus discípulos. Ali ele está contemplando o Templo de Jerusalém. Ele sabe que a sua Páscoa está se aproximando. Ao mesmo tempo, muitos peregrinos estão indo para Jerusalém para fazer a sua visita ao templo e imolar o animal. E aqui, Jesus olhando para tudo isso, ele diz, olha, tudo isso aí vai acabar. Mas isso gera uma certa inquietação no coração dos apóstolos, porque vocês imaginem, o templo é a glória de Israel, é o sinal de toda a dignidade daquele povo.
é o grande orgulho do povo. E quando Jesus diz, olha, isso vai acabar, é como se todo o sentido da vida deles começasse a desmoronar. É como se aonde nós colocamos a nossa glória, aonde nós colocamos a nossa expectativa, tudo isso não faz sentido, porque tudo isso vai acabar. E essa linguagem apocalíptica que Jesus utiliza é uma forte mensagem de esperança, é como o livro também do Apocalipse. Não é nada para nos colocar medo, mas ao contrário, é uma linguagem simbólica que deve nos ajudar a ver o movimento de Deus por detrás de todos os acontecimentos que parecem desastrosos. Então não é uma ameaça, mas é um convite à vigilância, para não perder aquilo que é importante, aquilo que é essencial. E Jesus vai ilustrar esses últimos dias com a história de Noé. Ele vai dizer, olha, enquanto Noé estava ali preparando a salvação naquela barca, as pessoas comiam, bebiam, se davam em casamento, trabalhavam, e aparentemente em tudo isso não tem nada de mal. Mas qual é a dificuldade? É de levar uma vida ordinária, muito bem executada, mas não ser capaz de ler os sinais dos tempos, de entender o sentido da história, por que nós estamos fazendo tudo isso. E muitas vezes, realmente, nós nos preocupamos muito com essas três realidades, o comer e o beber, ou seja, é como se a vida fosse o nosso bem-estar. Ou depois se dar em casamento, ou seja, o aspecto da vida afetiva, da vida da sensualidade, da sexualidade, é como se a vida reduzisse ao prazer ou ao ser feliz. E depois aquelas pessoas que estavam trabalhando, é como se a vida reduzisse a trabalho e dinheiro. Ou seja, não basta fazer tudo isso, é preciso saber o porquê que nós estamos fazendo. O que nos motiva a levantar todos os dias a trabalhar, a cuidar da nossa família? O que nos leva todo domingo à Santa Missa? O que nos leva a trabalhar na igreja, a pensar bem da humanidade? Por que tudo isso? E aí vem a imagem que Jesus utiliza hoje. Naquelas duplas que ele vai colocando, uma pessoa da dupla vai ser tomada para ele e a outra pessoa vai ser deixada. E aí nós perguntamos, mas nós trabalhamos tanto neste mundo, o que nos leva a ser escolhido por Jesus? O que nos leva a ser escolhido é a vigilância. A vigilância é aquela capacidade de guardar aquilo que é essencial no coração. E é por isso que esse tempo do Advento é um tempo de vigilância, e isso significa de guardar o silêncio, a reflexão, não fazer as coisas simplesmente por fazer, mas entender o porquê que nós estamos fazendo. Mas depois também não fazer as coisas pela publicidade, para que os outros vejam, porque não basta ter uma aparente virtude, é preciso realmente estar convicto daquilo que nós fazemos. Isso é a vigilância, é guardar os valores que nos movem para a eternidade. E é por isso que esse tempo do Advento, a Igreja vai nos dar dois símbolos hoje na liturgia da palavra para nos ajudar como nós devemos nos preparar. A primeira imagem é da montanha, que vem na primeira leitura e no Salmo responsorial. O profeta Isaías vê numa imagem que aquele monte de Sião, aonde foi construído o templo de Jerusalém, ele será o templo mais alto da terra. E esse monte mais alto da terra será local de repouso e de peregrinação para todos os povos da terra. Depois o Salmo 21, que era um salmo que as pessoas cantavam enquanto estavam peregrinando, subindo para o monte de Jerusalém, o salmista nos convida a subir nesse monte, mas não só a subir, mas a permanecer nesse monte cheio de júbilo e de alegria. Que sinal é esse de montanha? É uma subida, ou seja, a vida possui um ideal, a vida possui uma meta, que todos nós estamos indo para lá. Esse tempo do Advento é um tempo de recordar que a nossa vida possui um sentido, que nós estamos indo para o lugar certo. Mas depois também a segunda leitura de hoje nos fala de um despertar do sono. E fala, a noite vai avançada. E realmente já se passaram 2000 anos da vida de Cristo entre nós, de que Paulo escreveu essa carta. E a noite continua. Mas nós precisamos despertar. E depois São Paulo vai dizer ainda, é preciso despertar e viver como em pleno dia. O que significa esse viver em pleno dia? Viver de modo transparente. É como se todos pudessem ver aquilo que nós carregamos no coração. É como se todos pudessem contemplar a retidão da nossa intenção. Nós não escondemos nada.
Nada realmente é escondido. Claro, o nosso pecado deve ser entre nós, o nosso confessor e Deus. Mas aquilo que nos move, aquilo que realmente nos motiva a fazer alguma coisa, isso deve ser transparente. Nós não devemos ter uma hipocrisia, uma duplicidade de vida. E é isso que nosso Senhor hoje nos convida, a ter uma vida reta, a ter uma vida transparente, para que realmente Ele possa vir, bater à nossa porta e nascer no estábulo do nosso coração. Irmãos, que o Senhor nos ajude a guardar aqueles valores que nos fazem dar sentido às lutas, mas também ao desejo de melhorar, de alcançar as virtudes. Por isso, meus irmãos, eu desejo a todos vocês um bom início de Quaresma, que o Senhor nos ajude a preparar a nossa alma com alegria. E nós já estamos tão próximo da festa da Imaculada, que a Virgem Maria possa nos ajudar a ter aquele coração transparente e imaculado, para que Deus possa fazer do nosso coração o seu paraíso na terra. Tenham todos um bom início de Advento e tenham todos uma boa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.